salve, minha gente! Hoje, quarta-feira, live com Cuca. Vou até escrever aqui. Com Cuca Lazarotto. Cuca Lazarotto! Cadê você, meu amor? Cuquinha, que linda! E você? Como você tá? Quanto tempo? Deixa eu aumentar aqui o som, peraí. Peraí. Deixa eu ver. As duas de Quanto... óculos. As duas Jaclinhos. Cuca, a gente estava tentando lembrar quanto tempo faz que a gente não se vê. Foi na festa dos 25 anos da MTV? Não, né? A gente se viu depois. Não lembra? Hã? Fevereiro. Foi quando? Ah, foi no cabeleireiro. No Ricardo? Foi no Rio. Ai, gente, aliás, tá fazendo uma falta. Fala sério, né? Bom, eu tô me aventurando aqui, porque eu não tô pronta para assumir essa condição assim que fica aparecendo e tal, né? Os brancos. Eu ainda não tô pronta, tô bem de saco cheio de pintar o cabelo, mas pinto o cabelo. Então eu tô me aventurando. Toda uma descrição. Eu não pinto cabelo há sei lá, 3 meses. Só acho então, que tem meu pouco, sei lá, não aparece muito. Quer dizer, ao vivo aparece, aqui no vídeo acho que não aparece muito. Mas a questão lembrei exatamente o dia, a gente fez uma foto com a Astrid. Então eu tava Foi uma pensando. emoção. Foi uma emoção, porque a gente se encontrou, assim, as 3 de uma vez, assim, acho que nunca tinha acontecido. E olha que a gente frequenta aquele cabeleireiro, sei lá, minha vida inteira. Aí só faltava estar a Sara, a Cris Couto, o Edgar. Exato. Você sabia que, eu não sei se eu já te contei isso, que o Ricardo corta meu cabelo desde que eu tenho 7 anos de idade? Não. É uma relação muito longa. Eu vou no Ricardo desde 96, 7 por aí também. Ricardo Cassolário, nosso lindo, maravilhoso. E ele é meio guru, né? Aquele dia, sabe aquela pessoa que quando você chega lá meio mal, assim, ele bota a mão na gente e ele fala assim, o que você tem? Você não tá bem. Ele saca muito, né? É uma pessoa, ele tem alguma antena, assim, que eu não sei o que é que ele tem, que ele saca na hora da gente, assim. Eu virei amiga deles. Na verdade, há já alguns anos quem faz meu cabelo é a Andrea. Mas assim, que é a filha dele, para quem sabe. A gente virou tão amigo, assim, a família, né? Só pra você ter uma ideia, no primeiro Natal que eu passei, depois da mãe, eu passei na casa deles. Então, assim, meu nível de amizade. Cuca, falhou. O primeiro o quê? Foi passar na casa deles? E eu passei sem a minha mãe, eu passei na casa deles. O primeiro Natal, falhou de novo. Eu não sei, você tá com fone, Cuca? Não. Fone de ouvido não, né? 2 vezes Não. falhou na mesma hora. Coloque. Não, tá falhando o seu áudio. Fala uma coisa, vocês estão, o áudio da Cuca tá falhando mesmo? Tá, né? Então não é só para mim. Deixa eu Vamos fazer checar. o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, você sai e entra de novo, quem sabe, às vezes melhora. Eu vou te tirar e aí você entra de novo, tá bom? Não te ouvindo direito. Então, segunda tentativa, vamos lá. Tá falhando mesmo, né, gente? Estava. Não era só eu. Falei, será que só o meu que não tá funcionando? Não, na verdade, tá falhando. Tá falhando. Vamos lá, tentativa de novo. Cuca Lazarotto, como eu estava dizendo, nem sei o que eu estava dizendo. Estava dizendo que estamos aqui mais uma live na quarentena sobre os 30 anos da MTV Brasil. A Cuca marcou a época. A Cuca foi uma VJ que tem muitas histórias. Vamos ver se a gente consegue contar pelo menos uma parte delas aqui. E algumas engraçadas, outras tensas. Cadê? Pronto, já tá. Vamos ver se a gente consegue fazer ela entrar de novo. E live com Cuca Take 2, isso mesmo, vamos de top 20. Como eu disse, gente, quem sabe faz ao vivo e a gente lida com as situações aqui na medida que elas vão chegando. Vamos ver, Cuca, tá bem agora? Deixa eu ver. Vou no banheiro. Tá me ouvindo agora? Melhor? Com falhas ainda, mas vamos tentar. Eu pedi pro marido pegar meu fone, ele vai trazer, vamos... Às vezes, talvez, tirar do Wi-Fi funciona. Sabe? Em vez de usar o Wi-Fi, usar só o 3G ou 4G, se você tiver. A rede bombástica, a gente até hoje... Bom, a gente pode tentar isso também, se preferir. Não, tá indo agora, tá indo. Vamos ficar assim. Tô ouvindo. Deixa assim, não mexe.
Não mexe nada. Me conta primeiro como você está na quarentena, o que, que você anda fazendo, como é que você está lidando com esse mundo novo, estranho e também cheio de desafios para a gente lidar com eles, né? Com tantas pessoas precisando de acolhimento, precisando de atenção, precisando de divulgação dos seus trabalhos, enfim. Quero saber como é que está a Regina Cuca. Olha, eu costumo dizer que a gente está numa montanha russa. Na maioria dos dias eu até que estou bem. Mas tem dias que bate uma deprê, bate um medo, uma preocupação, e eu acho que isso é super legítimo e normal. E está acontecendo com todo mundo. Porque realmente a gente está vivendo um estado de medo. Quando a gente coloca um não sei tão gigantesco quanto esse que a gente está esperando hoje em dia, é difícil de entrar e conectar com a aceitação, com a tranquilidade, até porque tem a questão financeira, que obviamente é mais difícil para todo mundo. O medo de perder, de pegar, enfim, acho que o medo maior que eu tive mesmo, eu caí em casa. Estou em casa, né? Estou em casa. Caiu, Então, tipo, caiu. Não metaforicamente, fisicamente. não, caí, levei um tombo gigante Ah, e me machuquei e falei, não, medo de ir para o hospital. E não claro. fui para o hospital. Tá tudo bem. Mas acho que foi o maior medo que eu tive, assim, que numa situação normal eu teria ido para o hospital. Porque se fosse uma coisa grave, né, a gente já pensa, e se eu precisasse realmente para um hospital? E se fosse grave? Dando meia hora de dor e de dúvida. O que eu faço? Sim, sim. E eu e o meu marido, e aí, o que a gente faz? Vai, não vai? Pus gelo, esperei, falei, vamos ver como eu me movimento. Falei com o médico, falei com o terapeuta, falei, não vai. Então, esse foi um maior medo. Mas, no geral, eu até que tô bem, eu tô tranquila, eu tô trabalhando. Logo que começou a quarentena, se a galera que tá aí sabe, eu sou coach ontológico. É uma linha de coach que promove autoconhecimento, uma aprendizagem transformacional. Eu digo que é um processo super delicado e profundo ao mesmo tempo. Por exemplo, não sei o que é. Se você puder me explicar, eu não sei se as pessoas conhecem, são familiarizadas com esse termo, mas eu não tive acesso ao que significa isso, do que consiste, né, ser um coach ontológico. Coach ontológico é um processo de coaching, de acompanhamento, de conversas, que tem uma raiz na ontologia, que é uma linha da filosofia que estuda o ser humano, mas de forma bem completa e integrada, olhando para a razão, para o repertório, para a mente, para o nosso corpo e as nossas emoções. E como essas três dimensões se conectam e interagem, existem em nós, por mais que a gente não perceba. E Sim. é super natural. A gente vem há séculos dando valor porque a gente sabe, porque a gente pensa, né? Sem lembrar que tem emoção. O racional. Exato. E essa, inclusive, é uma das explicações para as pessoas viverem tanta angústia. Ai, o que você está sentindo? Ai, não sei, tá ruim. Porque as pessoas nem têm como nomear as emoções. E as emoções são a base de todas as ações que a gente faz. E o nosso corpo. Então, é um processo de autoaprendizagem que tem esses olhares que revelam coisas maravilhosas. Porque às vezes a pessoa está lá numa angústia enorme, e você fala, e o corpo? A pessoa fala, corpo? Você esquece que tem um corpo. Que... Mas é engraçado, porque tem a ver com essa questão que a gente ouve, que a gente fala também, né? Que a gente somatiza certas coisas, né? Que... eu acho que, sabe o que você estava falando? Eu estava pensando aqui, eu tenho lido muitas coisas, assim, sobre... Nessa pandemia, né? A gente, quando começa a refletir sobre o mundo, eu passei a refletir muito, assim, sobre como a gente trata a natureza, né? E comecei a ler os mestres, o Krenak, já tinha familiaridade, mas assim, voltei aquelas leituras e vejo ele nas lives que ele está fazendo, às vezes, né, a convite de outras pessoas, também o Siddhartha Ribeiro,
E o Krenak, né, que é um indígena, ele tem uma percepção e uma coisa que ele sempre repete quando ele aparece, quando ele fala sobre a relação do homem com a natureza, é que ele fala o seguinte: o homem se colocou, num certo momento, à parte da natureza, se considerou, porque é enfim, um ser que usa da inteligência, um ser racional e tal, ele se coloca a natureza como se ele não fosse parte daquilo, né? E aí é o que dá no que dá, né? Quer dizer, a gente acaba usando recursos naturais de uma maneira totalmente irresponsável, abusiva até, a gente pode dizer que a gente tem uma relação abusiva com todas as outras espécies do planeta. A gente usa demais os recursos naturais da Terra, como se ela fosse infinita, sabendo que ela é finita. A gente tem uma relação abusiva com os animais, a gente acha que os animais são seres que estão aí para nos servir ou para nos alimentar. Como a natureza. É muito interessante esse conceito, né? E eu passei a pensar, será que eu realmente trato a natureza como se eu fosse parte dela, que eu tivesse que respeitar os ciclos dela? Não, e diz os recursos naturais, a gente também pensa os recursos assim. Cuquinha, estava falhando o seu áudio de novo. Será que você consegue um fone? Vamos tentar um fone? Não sei. Não é que tá falha, a gente entende o que você fala, mas assim, vira e mexe, tá metade, no meio da sua fala, a gente não ouve o que você tá falando. Tô fazendo leitura labial. Vocês também, gente? Ou só eu? Que não tô conseguindo... Peraí, nossa, agora entrou uma coisa aqui que não era para entrar. Porque não, mas já o fone está... Eu devia ter trazido também. Alguém tá falando, tá falhando, mas tá dando para entender o que a Cuca tá falando. Porque a gente tá fazendo uma espécie de leitura labial. Tá falando? Não, pode falar. Alguma coisa, ainda que pouco que a gente ouça, dá para deduzir os pedacinhos que estão falhando. Mas distanciou total da natureza e de nós mesmos, né? E só para completar também, para a gente falar de MTV, assim, o coach ontológico no Brasil é pequeno ainda, ele nasceu no Chile há 30 anos, ali com a MTV, e foi no Chile que eu estudei com um dos criadores, o Julio. Mas a gente começou agora na quarentena um movimento super bonito. Vamos ver se melhora. Vamos ver, tomara. Oi? Melhor? Cara, eu acho que melhorou. Bom, eu também te ouço bem melhor. Nossa, vamos lá. Bem melhor. Meu Deus. Outra coisa, como disse... Que bom, quem falou aqui, quem foi o MTV Top 20, bota essa porra pra funcionar, que nem Caetano Veloso. Sim, botamos, pronto. Já está funcionando. Maravilhoso. Então, maravilha. Nossa, só para completar aqui essa parte de coach, vamos falar de MTV. Sim, você estava falando que foi criada há 30 anos no Chile. Exato, no Chile, foi lá que eu estudei. Mas agora, no começo da pandemia, a gente tem uma comunidade bonita, que também é muito bacana, sabe? Que é rede, que a gente se acompanha dos coaches. E a gente criou um projeto chamado Conversas em Rede, em que a gente disponibiliza atendimentos, conversas, pequenos processos de coach online e gratuitos para poder realmente apoiar as pessoas na quarentena. Esse projeto surgiu assim na primeira semana, com um foco em atender mais o pessoal da linha de frente, mas hoje em dia a gente já atendeu centenas de pessoas. Então, chama Conversas em Rede, quem quiser pode se cadastrar. Então, como é que as pessoas podem acessar? No meu Insta, na bio, tem o link. Assim, você vai se cadastrar e esse cadastro vai entrar numa planilha nossa, que todos temos acesso, e a gente segue por ordem de inscrição. Cada coach entra, pega um coach, e aí a gente entra em contato e vamos conversar. E a gente, puxa, tem sido muito bonito. Várias pessoas dando joinha aqui, estão curtindo. Bacana. Ótimo. Bacana. Muito bom. Então vamos falar de MTV. Vamos falar de MTV. Conta pra mim como era. Bom, você entrou bem no comecinho da MTV.
né? Primeiro Queria clipe. saber o primeiro clipe. Não foi a Astrid que apresentou o primeiro clipe? Não, a Astrid colocou no ar. Falou, olá, estamos no ar. E aí, Sim! Está solucionado este enigma. Porque ficou uma disputa. Foi a Astrid que falou do clipe da Marina. Não, foi a Cuca que botou no ar. Não, fui eu. Cuca. Então, as duas. Tá gravado, temos prova. Tá gravado! Pix Não precisa MTV. nem debater, fazer essa disputa de narrativa. Está tudo documentado. Tudo Caraca, documentado. então você, a Astrid botou no ar. Como é que foi? Conta pra mim. Me lembra. A Astrid deu boas-vindas, é um prazer, a MTV está no ar, eu não lembro exatamente o texto. E imediatamente após a fala da Astrid, entrou a vinheta do Pix. E eu era apresentadora do Pix. Na verdade, foi muito louco, porque quando eu gravei esse programa, essa cabeça, eu nem sabia, eu não me dei conta que ia ser o primeiro clipe. Porque também não foi nada, o primeiro clipe. Não, Pix MTV no ar. Começou Marina, Garota de Ipanema. Marina, Garota de Ipanema. Gente, olha, alguém falou aqui que tem imagens. A gente queremos imagens, MTV Top 20. Queremos essas imagens. Essa imagem que eu coloquei no meu Insta, que eu te marquei também, é exatamente desse programa. Esse vestido, aquele cabelinho, sei lá, eu meio assim. Isso eu quero saber, esses detalhes. Eu queria saber, bom, quem era a Cuca antes da MTV? Se você sabia o que era MTV, porque a MTV já existia nos Estados Unidos. Então, alguns jovens sei lá, já sabiam o que era a MTV, estavam aguardando ansiosamente. Outras pessoas não sabiam. E você foi daquele primeiro time que passou por treinamento, que estava lá na Coropé já desde sempre, fazendo os alicerces, né? Montando os alicerces do que seria a MTV Brasil nos 23 anos seguintes. Exato. Bom, eu não sabia direito o que era a MTV, porque vivíamos naquela época num país fechado, né? Fechado culturalmente, não tinha internet, não tinha globalização. Então, assim, se você não tivesse viajado, talvez uma fita que alguém trouxesse e tal. Então, eu não sabia muito. Eu era modelo, na verdade, com 3 anos de idade eu fiz meu primeiro comercial, então eu sabia lidar com a câmera, eu gostava da câmera, a câmera gostava de mim, e fiz comercial a infância e a adolescência inteira. Né? Não é que eu era modelo, mas na verdade eu era uma modelo publicitária. Então eu fazia ali meus 3, 4 trabalhos por ano, não era esse mercado que hoje em dia também, né? E eu fazia TV, porque eu sou baixinha, né? Eu não sou fashion, não sei fazer caras e boca. Não sou, não tem como ser uma... Mas amor, a gente não pode ser modelo de passarela, não tem como. Sim. Para modelo. Né? Agora você falou a coisa, porque eu falei, gente, a Cuca que tudo depende, exato. Não estou nos ofendendo. Depende da referência, né? Sim. Mas assim, eu fazia comercial com texto, era isso que eu sabia fazer e também fazia porque aparecia, né? Foi logo um pouco depois que eu terminei o colégio, porque eu terminei o colégio, eu fui para o Japão como modelo, fui 3 vezes, voltei e tal. E aí, quando eu voltei, queria trabalhar, né? Nessa coisa de fazer trabalhando. E também... O Japão era uma coisa das modelos dos anos 80, né? Super, era super. O local, era o grande empregador, eu digo assim, todas as era, não, e para modelos do Ocidente todo, né? Que até, na verdade, causou um problema de autoestima no povo japonês. Mas enfim, um bando de ocidental lá fazendo, tendo padrão de beleza, é muito difícil. Mas enfim, aí eu voltei e falei, bom, agora então vou fazer faculdade, vou fazer cursinho e saí fazendo teste. Tudo que era teste que tinha para trabalhar, eu saí fazendo. Com a ideia de que, beleza, eu quero trabalhar, vou fazer cursinho, fazer faculdade e tal. E aí eu fiz o teste para MTV, já num processo bem no finalzinho, assim, sabe? Já tinha tido o concurso do Aeroanta, e aí eles já tinham vários porque teve esse concurso...
peraí, vamos lembrar isso, porque quem me contou foi a Maria Paula, de que antes da MTV entrar no ar, eles fizeram uma espécie de caça VJs, digamos assim, Sim, pré-ar, antes da MTV entrar no ar, chamando as pessoas para fazer testes. Se não me engano, o Thunder veio de lá, o Gastão veio de lá. A própria Maria Paula. A própria Maria Paula, era uma espécie de... não era um teste exatamente, não sei como era, mas no Aeroanta, lembra do Aeroanta? A Aeroanta, as pessoas estão lembrando. Gente, a Aeroanta era uma casa de shows que tinha ali no Largo de Pinheiros. Histórica, lendária. Antigo Largo de Pinheiros, hoje o Largo da Batata, né? Largo da Batata, exato. Olha só. Mas naquela época era no Largo de Pinheiros. Chamava, enfim, o apelido pegou mais forte depois. E uma casa histórica de shows. Grandes bandas passaram por lá. Nossa, eu vi super, era muito legal. A Legião, Lulu Santos. Quem você imaginava estar nessa playlist do Aeroanta? Do Aeroanta, era muito legal. No Spotify, né? Aeroanta. Boa! Tá, mas e aí? Mas, então, aí nesse processo eles conseguiram várias pessoas, né? Eu digo personagens, porque assim, você só precisava ser você mesmo, né? Mas eles queriam um leque de jovens que representasse a juventude brasileira, né? E aí, o que chegou a mim é que faltavam alguns personagens que não tinham chegado e eles contrataram um produtor de casting, com quem eu já tinha trabalhado muitas vezes. E foi ele que me chamou. E aí eu fiz o teste, fiquei na seleção, porque eles também, assim, eles aprovaram um pouquinho a mais de VJs do que eles realmente queriam pôr no ar, para fazer o treinamento. Aí, então teve gente que não passou nessa segunda fase. Teve. E eu quase não passei. Quase não passei. Porque tinham algumas pessoas da diretoria que não queriam que eu ficasse. E o Rogério Galo bateu o pé e falou, lá fica. Foi o Rogério, então. Foi o Rogério. Total, deu tudo o Rogério. Assim, minha história de MTV começou porque o Rogério bateu o pé e falou, não, ela vai ficar. O Tite não queria. Não sei porquê, enfim. E você soube disso quando? Na hora ou só hoje em dia, que você ficou sabendo muito tempo depois? Não, naquela época. O Tite não escondia que ele não gostava de mim. Eu não sei porquê. Mas depois a gente ficou super amigo, né? Enfim, óbvio que isso durou muito pouco tempo. E foi assim. E foi assim. E você gostava do quê? Você era fã de música, você foi correr atrás do que estava rolando na cena musical depois que você foi aprovada para ser VJ da MTV? E quem era a Cuca, sei lá, adolescente ou pós-adolescente ali dentro dessa cena musical ali? O que você ouvia? Olha, eu sempre gostei muito de música, eu sempre curti rock e pop. Tive a minha fase new wave total, assim, que eu curtia muito e dançava no Aeroanta, no The Clash, enfim, nos lugares que tinham naquela época. Mas eu sempre gostei, era isso, era um rock pop por aí. Mas eu realmente não era uma entendedora de música, então quando eu fui aprovada eu tive que correr atrás. Eu digo que eu enganei muita gente, que as pessoas falam, você sabe tudo de música. Eu falo, não, eu sempre soube de televisão. E não de música. De música eu fui aprendendo e acabou sendo um processo natural. Naquele momento, exatamente, porque era a Coropé no começo era um tormento. A gente chegava para gravar... Eu não sei por que tudo atrasava muito, era um calor infernal, assim, a gente chegava para gravar às 10 da manhã, saía de lá às 6 da tarde, tudo atrasava. Porque a gente estava aprendendo, era um estúdio para tudo, Então, era... E eu vi até a Soninha falando, era máquina de escrever, eu não lembro disso. Você o quê? Eu vi a Soninha falando na sua live, era máquina de escrever. Né? Então, era pra história mesmo da TV. Cara, era um estúdio, sabe que disso aí eu não sabia, porque acho que todo mundo que participou dessa era geológica Coropé não citou isso, porque quando eu entrei já era na Alfonso Bovero e a gente tinha 3 estúdios, sendo luxo.
Depois, ainda a gente já tinha o Estúdio S, que quando a gente alugou o estúdio do SBT. E aí, mesmo assim, a escala era complicada. Mesmo Imagina assim, era super lotado, porque a gente fazia muitos programas customizados, digamos assim, né? Porque, só esclarecendo para as pessoas, a gente, lembrando que a MTV Brasil era um braço da MTV americana. Tinha a marca da MTV e ela importava muitos programas de lá. E, aliás, muito parecido talvez com, eu não sei porque eu não tenho assistido, mas muito mais parecido com o que a MTV Brasil é hoje, né? Essa nova MTV. Tem muitos programas que simplesmente são legendados e coloca-se no ar. Naquela época, era muita coisa produzida aqui. Muita coisa. Era praticamente 90%. Praticamente tudo. Mas, assim, e era chroma key. Durante muito tempo era só chroma key, que é um cenário eletrônico, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas até sabem, aquele estúdio verde ou azul, e era tudo feito ali. Durante muito tempo foi assim, que facilitava a produção, óbvio, mas sendo um estúdio, podia gravar um vídeo de cada vez. E estávamos todos aprendendo. Inclusive tem uma cena bem patética minha dessa época, que estávamos experimentando, tanto apresentadores quanto diretores, né? Que eu tô dançando, assim, bem mico mesmo, sabe? Mas acho que era o Hugo Prata. O Hugo Prata. Falei, vamos dançar. Porque também não tinha era muito engraçado, porque não tinha um critério muito rígido, assim. Era para ser você mesmo, falar do seu jeito. Obviamente tinha um texto com uma informação que precisava ser dada. Tinha TP, mas era para ser dito do seu jeito, né? E a gente ia experimentando. Aí eu lembrei de uma coisa agora. Logo no começo... Ixi, peraí que travou. Logo no começo, estamos parados nessa frase, gente. Peraí, deixa eu voltar. Por favor. Voltou. Logo no começo. Voltou. Desculpa, aqui deu uma pausinha. Logo no começo... Vieram os 2 VJs mais bambãs da MTV americana pra cá. Quem era? Pra ter conversas com a gente. Puxa, não, eu devia ter pesquisado isso, mas não lembro. Nem perguntei, não, imagina, também. Nem sei que eu perguntei. Mas aí eu lembro e a gente era um estúdio pequeno, eu lembro uma vez que o Tite entrou no estúdio e falou, não, mas você precisa se mover mais, precisa ampliar, né? Que nem a coleguinha lá. Eu falei, ótimo, cadê o estúdio maior? Faço isso tranquilamente, se tiver espaço. Não há problema. Isso só lembrando assim. Porque era apertado nesse nível? Não, nem era Sério? tão apertado, Mas não tinha como fazer muita coisa, sabe? Mas, cara, é tão bacana. Sander! Maravilhoso. Ai, querido. Beijo. Você fez fila na Aeroanta também para fazer teste de VJ no concurso do Caça VJ, primeiro Caça VJ da história? Vai responder alguma hora. Ô, Cuca, e tinha uma coisa que tanto a Astrid quanto a Maria Paula depois contaram, que é assim, que tinha... esses primeiros VJs, né, que chegavam no estúdio receberam muitas críticas com as mãos, por causa das mãos. Super. Porque não sabem fazer com as mãos, porque parece um helicóptero, porque não sei o quê. Talking hands. Pois é, e aí a Astrid falou que ela inventou aquele troço olhou ali em volta do estúdio, o que tem, viu uma 3 tabelas. Explicando para quem não sabe, é um objeto muito útil para qualquer produção de cinema, de TV, de audiovisual, porque é uma coisa, como vou dizer, é um retângulo. É um caixote de madeira, assim, né? Que tem 3 alturas, por isso chama 3 tabelas. Você pode usar em pé, pode usar deitado nesse sentido, ou deitado no sentido total, que fica com uma base grande, mas bem baixinho. E inventou de botar a perninha ali para ter onde pousar a mão. Apoiar a mão. E ajudou muito, né? A vida inteira aquele negócio tinha vindo importado da MTV americana. Sério? 3 tabelas. Invenção brasileira. Brasileira. E no final a gente ganhou uma 3 tabela personalizada, né? Que foi lindo. Ai, não no fim da foi MTV. coisa mais linda. Só explicando. Nossa, aquela 3 tabela funciona um monte aqui em casa. Você tem aí a sua? Claro que eu tenho.
Então, a minha não tá aqui agora, senão eu vou mostrar para vocês, mas a minha tá na minha casa em São Paulo. Eu estou isolada num sítio, não vou poder mostrar para vocês. Que delícia. Um dia, semana que vem vou para São Paulo e eu mostro. Mas foi um gesto maior de recordação, de carinho, de memorabilia que a gente pode ter. Foi o Zico ter feito esse agrado pra gente, né? Nossa, foi muito legal. Dia da MTV, né? Já tô pulando, pulei 25 anos. É. Mas é que a gente já volta pro começo. Aquele último dia da MTV foi muito impactante pra gente, eu acho, né? Queria saber de você, o que você sentiu ali, naquele momento em que, sei lá, era um fechamento de um ciclo. Apesar de você já não estar mais da MTV naquela época, como é que foi pra você aquele Eu vou falar daquele dia, mas eu vou falar de um outro momento que foi, para mim, um encerramento mesmo, que foi mais forte. Sim. Aquele dia foi impressionante, porque ninguém esperava virar aquela confusão, né? Assim, tudo bem. E apagou uma luz aqui minha. Ó, deixa eu mostrar uma coisa. Coisas estão acontecendo. A Lina passa correndo, apaga sua luz. Ai, gente, que lindo! Isso é uma 3 tabela, galera. Esse é o marido foi buscar. Essa é a 3 tabela da Cuca. Essa é a 3 tabela, exatamente. As pessoas que vão lá em casa falam, você trouxe a sua 3 tabela. Eu falei, não, essa 3 tabela. Quem diria, quem dera a gente tivesse uma 3 tabela própria na época, né? Mas é o melhor presente. Zico Góes, te amo por ter me mandado, né? Foi lindo. Várias razões, mas por essa 3 tabela, muito, tá no meu coração. Bom, a gente lembra dele todo dia, né? Na verdade. Mas eu vou voltar aqui. Então, aquele dia, porque assim, para quem não lembra, né? Eles programaram fazer um programão, é ruim, mas foi isso mesmo. Eles chamaram alguns DJs pra gente ficar 5 horas ao vivo, né? Numa coisa super leve, super improvisada. Só que aí as pessoas começaram a ver que estava ao vivo, todo mundo que trabalhou ao longo dos 25 anos, começaram a ir, e não era uma festa, não tinha nada programado, não tinha bebida, não tinha comida, não tinha nada, só que a gente entupiu o prédio, não dava para andar. E foi super, nossa, encontrar um monte de gente que eu não via há décadas, foi muito divertido, foi emocionante, foi um momento muito feliz. Mas o que me pegou mesmo foi que, né, quando começou essa coisa, vai fechar, começou um movimento também de muitos DJs. Zico, quero apresentar o último clipe. Zico, quero apresentar o último clipe. Falei, então, Zico, eu queria muito apresentar o último clipe. Apresentei o primeiro, também queria, né? Aí ele, putz, eu tô vendo, eu vou ver e tal. E não ligou. Eu falei, não vai rolar, né? Aí um dia ele ligou e falou assim, você pode vir aí, sei lá, amanhã, depois de amanhã, gravar, então, a chamada do último clipe. Eu falei, nossa, que demais! Assim, eu falei, cara, que emoção. Eu fico emocionada até agora de lembrar. Assim. Total. Aí eu fiquei pensando, eu falei, e se ele me perguntar que clipe eu escolheria? Puta responsa, né? E aí eu fiquei loucubrando, até porque durante muitos anos eu não assisti MTV. Né? Então, e teria que ser um clipe que representasse a nossa MTV, a minha MTV, né? Só na sua MTV, só na minha MTV. E eu tinha um clipe em mente. Exato. E aí eu tinha um clipe em mente e fui com ele lá. Falei, pra mim é esse, né? Cheguei lá e falei, e aí, Zico, qual vai ser? Ele, putz, que difícil, né? A gente tem 2 clipes em mente. Eu falei, tá, o que é? Ele falou, um é uma postura bem rebelde MTV mesmo, que seria um do Roberto Carlos, que gravou um acústico e nunca foi pro ar. Mas aí seria uma contravenção, porque não foi pro ar, porque a MTV nunca teve o exato. Ou Maracatu Atômico. Eu falei, yes! Esse. Porque era exatamente o que, pra mim... Representava. E acho que representa muito, né? Essa MTV com DNA brasileiro mesmo, né? E a gente gravou as duas versões. Ah, é? Olha que doideira, cara. E eu só soube qual foi escolhido quando eu vi no ar. Você lembra como foi a saída do ar? Que teve, eu chamei o clipe
E aí rolou o clipe e aí foi fechando, assim, que nem a TV saía do ar antigamente. Nossa, aquilo foi... Eu comecei a chorar. Assim, eu vi e passei falei... aquele dia chorando. Nossa, foi muito marcante. Então, assim, eu tenho muito orgulho quando eu penso que eu apresentei o primeiro e o último. Assim, Você abriu e é fechou. uma honra. É uma honra, assim, enorme, enorme. É a minha MTV. As pessoas falam, é a Cuca da MTV. Eu falo, eu não sou da MTV, mas ela era um pouco minha, assim. Claro, eu acho que, imagina, quem faz parte dessa história, né? A gente está muito ligado, muito engendrada, né? Acho que toda a nossa, sei lá, existência profissional, artística e tal, está muito conectada com essa história. Agora, o Thunder estava aqui falando, ele falou que o último dia foi tipo Fellini, né? Falando que tipo um filme de Fellini, assim. Foi. E foi isso mesmo, era meio aquela nave Eva, assim, que reuniu várias pessoas, muitas pessoas ao mesmo tempo, e assim... E de muitas gerações. Exatamente. Cuca, aquele dia eu tive medo do prédio cair. Eu não sei onde Sim! medo. Não, eu lembro uma vez, uma hora que eu não conseguia andar na escada, assim, não... Exatamente. A gente parecia sardinha em lata. Lotados. E a calçada lotada, e a rua lotada. Eu falei, mano, e se esse prédio cai? Teve uma hora que eu fui lá pra fora. Eu fiquei de fato com medo. E aí, teve mais uma coisa que foi legal, que o Zico falou assim, pode levar o que quiser. Sim. E aí, as pessoas foram arrancar as placas de indicação do restaurante, onde é o camarim, as placas dos banheiros, as placas dos andares que ficavam na porta, na parede, assim, na frente do elevador, quando abrir a porta, saber onde você tá. Não, tudo. Então, Você pegou? Coisa, claro. Eu não consegui. Tipo, não tinha mais nada, assim, sabe? Não, acho que o movimento foi anterior à minha ação. As pessoas estavam com várias coisas. Eu falava, vem cá, vamos dividir. Compartilhar. Então, e aí, pois é, quem pegou um monte podia mandar uma pra cá. Exato. Eu tenho no terceiro andar. O que você trabalhava onde? No nono. Então, você quer? Vamos trocar? E aí eu me lembro que eu não lembro com qual placa eu saí, acho que peguei a do nono. Eu falei, cara, mas eu mal frequentava aquele nono andar. Aquele nono andar era sagrado, era o primeiro... Era o restaurante, depois né? Era a diretoria, depois era a sala de reunião chique, que tinha... Tinha sala de reunião chique. Água com gás, aquelas coisas que a gente não tinha nas reuniões. E eu falei, eu não frequentava esse nono andar, eu não quero essa placa, eu quero uma terceira, eu quero do seguro, eu quero uma placa onde um andar onde eu trabalhei. Eu consegui. Eu nem lembro. Muito bem. Eu não lembro quem foi a pessoa que trocou comigo, e aí eu consegui pegar no terceiro andar. Que legal, que legal. Maravilhoso, maravilhoso. Que legal, muito legal. E a gente nunca conviveu lá, né, Marina? Eu e você, quando eu entrei... Muito pouco. Muito pouco. Porque, vamos lá, você ficou de 90 97. bem paulista. 97. Não, então a gente conviveu 7 anos. Porém, eu era da produção de outro departamento. Eu era da produção do Cine. Do Cine MTV, que era no jornalismo, que era do jornalismo. Você trabalhava no 5º, eu trabalhava no 6º. Então a gente, assim, eu te encontrava, eu fã no corredor, olhava. Corredor, oi, é. Cuca, né? Era... A Cuca passou. E tinha uma questão que eu gravava de manhã. E todo o prédio acontecia mais à tarde. Porque ninguém queria gravar de manhã. Aí... Ei, Didi! Então, isso fazia com que eu acabasse não cruzando também muito com as pessoas. Porque é tipo meio-dia e meia, 1 hora no máximo, eu tava indo embora. Quando a maioria da galera tava chegando. Por que você gravava de manhã? Porque você gostava, você falou? Ninguém queria gravar de manhã, eu gostava, porque na verdade eu já ficava com quase o meu dia inteiro livre, né? Eu podia fazer outros trabalhos, podia estudar, podia fazer um monte de coisa. Então, eu e o Carelli, no começo, as minhas parceiras eram mais a Desirê, a Regina Desirê e a Fernanda Teles. E aí, quando elas saíram, ficou muito a Paula Crispiniano e o Rodrigo Carelli.
Claro que eu trabalhei com várias outras pessoas também, mas éramos mais a gente mesmo. Você pegou eu acho que era por isso. Que massa, hein? Todos ali, todos bons redatores, né? Boas redatoras, boas diretoras, Carelli nem se fala, incrível, né? Aprendi muito com todos eles. Muito bem acompanhada ali nesses anos todos, então. E você, olha, muita gente lembra, as pessoas estão, o Cello ama, o Cello que frequenta sempre as nossas lives aqui, ama perrengues de ponto eletrônico. Então, se você lembrar de algum, você me conta, mas eu quero te perguntar das entrevistas, porque você tem várias histórias loucas com entrevistas. Não tenho. Tenho uma. Por exemplo. Então, uma. Gente, essa risada é muito cuca, gente. Não é? A risada da Cuca, saudade da risada da Cuca, é muito característica, é muito cuca. É quase um vexame, né? Um pouquinho escandalosa. Mas é ótimo. É bom, é bom. É contagiante. É contagiante. Então eu vou fazer entrevistas Excel. Porque, na verdade, assim, as entrevistas bacanas não chegavam até mim, né? Porque tinha o jornalismo, tinha o Zeca, tinha o Gastão, tinha o Massari, tinha a Astrid, né? E tinha a Cuca. Então, as entrevistas, as bacanas, mesmo não chegavam muito a mim. E também naqueles primeiros anos, o fluxo, vamos dizer assim, de artistas que vinham não era tão intenso e tão grande, mas quanto na sua época, na época da Didi, da Sara, da Sabrina, enfim. O Excel acabou que sobrou para mim, porém é importante dizer que se não fosse o Zeca comigo naquele dia, nada teria acontecido. Uau! Porque a gente estava no ar há pouquíssimo tempo. Eu não era jornalista na época. Eu não era uma apresentadora com experiência em apresentação, né? A gente entrou no ar em outubro, aquilo foi em janeiro. Então, na verdade... Muito rápido. Muito rápido. Até quando você me mandou um WhatsApp falando, pô, pensa nisso, um mico. Eu acho que foi o meu maior mico. Porque... eu não sabia entrevistar, eu nunca tinha entrevistado ninguém na minha vida. Meu Deus, você pegou ninguém, nem de brincadeira. E eu também praticamente não falava inglês naquela época. Então foi uma roubada monumental. E claro, quando ele falou, eu falo com ela, ele estava escolhendo a MTV, é óbvio. Ele estava num país que ele nunca tinha vindo, que ele nunca tinha ouvido falar as mídias que existiam aqui, porque afinal de contas... não era um mundo globalizado. E ele falou, MTV eu conheço, falar com a MTV. Ligou a televisão, viu a mocinha bonitinha e falou, fala com ela, óbvio. Ele não me falou isso, ninguém me falou isso, mas eu concluí. Não sei. Olha, deixa eu buscar da memória aqui, a versão... Essa é a minha versão. Essa é a minha versão. Vou contar a que eu sei, então. Eu vou contar a versão que eu sei, era que essa entrevista era para ser feita pela Astrid. E se não me engano, tá? Posso óbvio, né? O que seria muito óbvio. Foi a própria Astrid que me falou isso, ou falou em algum lugar que eu ouvi, de que seria ela a pessoa a entrevistar o Axel. E aí que foi isso. Ele até olhou, porque ela estava cobrindo. Exato, mas eu imagino. Então, mas assim, ele provavelmente ligou a TV, viu, e seria natural que fosse a Astrid. Primeiro que a Astrid era jornalista. A Astrid estava no Rio cobrindo o Rock in Rio. E eu estava em São Paulo cobrindo a Astrid. Seria natural que fosse a Astrid, mas eu fui para lá com o Zeca. Eu fiz a primeira e a segunda pergunta. Fechamos câmera e o Zeca entrevistou. E foi isso. Peraí, o Zeca... Não, o que aconteceu com o Zeca? Peraí, perdi essa parte. Não, o Zeca foi comigo, né? Aí, câmera aberta, eu e o Axel no plano. Eu fiz a primeira e a segunda pergunta. Fechamos o plano, era gravado. O Zeca fez a entrevista, a gente editou as respostas do Axel e eu fiquei com a fama. Foi isso. Você jura? Juro. Gente, é falha minha que eu nunca soube isso? Acho que não. Eu que não sabia? Acho que não. Não. Gente, olha isso, que loucura, desvendando a MTV.
Porque, assim, outro dia eu fiz uma entrevista com a Astrid e com o Zeca juntos sobre 30 anos da MTV, não aqui no meu Instagram, Ai, que legal. numa outra plataforma. Cara, eles contaram cada história doida de entrevista. Eu imagino. E o Zeca não contou essa exatamente assim. Acho que ele só falou que ele foi com você e tal, mas acho que... Ai, que fofo. Obrigada, Zeca. Mas pronto, eu falei. Pois é, revelou segredos de Cuca Lazarotto aqui com o Axl Rose. Ô, Cuca, e nada depois como disso, gravar, né? você passou pela prova de fogo, assim, logo de cara. Depois disso você ficou mais à vontade? E foi... Assim, não, na verdade foi super desconfortável, porque também teve uma reação da mídia, dizendo que eu tinha ficado com ele. E, na verdade, eu me lembro que naquele momento eu pensei em desistir. Eu falei, meu, como assim? Eu só queria trabalhar, eu, a câmera ali, assim, minha vida vai virar um inferno. E vão criar histórias a meu respeito. Eu me lembro de conversar com os meus pais na cama deles, assim, falar, acho que eu vou desistir, não quero isso não. E aí eles falaram, não, você calma. Você se sentiu invadida, é isso? Super, super. Até porque, assim, eu tava trabalhando que nem uma condenada. Eu lembro que eu fui pra Coropé de manhã, gravei o dia inteiro, fui pro Rio. A entrevista foi tipo 4 da manhã. Eu fui pro hotel, tomei banho, eu deitei meia hora, levantei, peguei o avião e fui pra Coropé. Aí eu lembro, quando eu saí do estúdio, o Rogério, não, porque eu acho que você tem que fazer. Eu falei, faz você, amigo, tô indo dormir, tchau. Eu tava zumbi. E aí, a mídia inteira falando que eu fui pra lá, que eu fiquei com ele. Eu falei, não. Obrigada, mas isso eu não tô afim. Aí acabei ficando. Mas aí, tudo bem. E demorou, assim, pra você, sei lá, se recuperar. Porque essas coisas, elas afetam muita gente, né? Eu acho que, eu não sei se o público tem essa percepção, assim, mas tudo que acontece publicamente, eu me lembro de ter essa experiência muito ruim, assim, às vezes nem é uma notícia, é um boato falso, às vezes é assim, você dá uma entrevista, mas aquela entrevista é editada de tal forma que às vezes a pessoa suprime uma pergunta que ela fez para você, e aí fica um raciocínio emendado no outro, sendo que quando você bota fora de contexto, uma né? coisa é consequência da outra, e Lina, eu tô ao vivo. Desculpa, gente. Me desconcentrei de novo. E aí eu me lembro de muitas vezes me sentir muito aviltada, assim, falar, gente, mas eu não falei isso, eu não farei esse raciocínio. É muito ruim isso, né? Quando muito ruim. Te vem de um jeito que você não sente que corresponde à realidade, né? É super desagradável e nos abala mesmo, né? Porque a gente... Eu vejo você muito como eu, assim, né? Como a gente sempre se colocou nesse trabalho, porque também quando a gente começou, não é que eu quero ser famosa, eu quero ser... Não, aconteceu, foi acontecendo, e também a gente não estava lá nunca vivendo um personagem, nós mesmas, né? Então, quando é alguma coisa que não tem a ver com a nossa essência, com a nossa verdade, com o que a gente se propôs a fazer, com o respeito que a gente sempre teve com comunicar, né? Eu sempre... Poxa, eu tô entrando com as pessoas e ninguém nem me convidou, assim, tem que ser educado, tem que ser gentil, tem que ser simpático, eu sempre tive esse olhar. Então, realmente, naquele momento, logo de cara, assim, me abalou bastante. Eu levei umas semanas, assim, pra voltar. Foi bem desagradável, mas aí passou e tudo bem. Mas, assim, e ao longo desses 30 anos... Essa é uma questão que acho que todas as entrevistas que eu dei na vida, as pessoas falam, mas e o Axl? Eu lembro que teve uma ou duas entrevistas que eu falei assim, então faz tempo, vamos falar de alguma coisa mais recente, sim? Tem uma pauta mais atual? Eu lembro que o jornalista ficou meio assim, porque uma hora encheu o saco, né? Mas aí agora já desencheu também, tá tudo bem. E você entrevistou o Anthony Kiedis? Tem várias pessoas perguntando. Não entrevistei o Anthony Kiedis. O Zeca entrevistou o Anthony Kiedis, mas estávamos nós cobrindo VMAs em Los Angeles. E ele me achou bonitinha e ele me chamou, naquele show que eles fizeram, ele chamou uma galera para ir pro palco, os amigos dele, fazer mortal, da pirueta, não sei o que. E a gente estava lá de tarde, quando eles estavam ensaiando, e ele veio e perguntou para mim, você sabe da mortal? Eu até falei assim, acho que não tô entendendo o que ele tá falando. Mortal? Pirueta e tal. Eu falei, será que é isso mesmo que ele tá falando? Né?
Aí eu falei, não sei, porque eu não sei mesmo, né? Eu sou atleta, Falei, não sou ginasta. Queria te convidar para subir no palco no show. Eu falei, tá, legal, mas não tá. Não, mas você vem, só vem lá, porque realmente foi uma galera no palco. Sim. Uma bagunça. E eu não fui. Óbvio, né? Sei lá, achei que ia ser o culpa mim. Vou entrar lá desfilando nada a ver, né? E não fui. Tanto que no show deles eu estava com o Tite, que já era meu amigo, lá na última cadeira no estádio, no ginásio. Não tava uma visão bacana. A gente falou, vamos pro backstage? Porque também, né? Porque o backstage é mais legal sempre, né? Sim, fomos pro backstage. Passeamos. Eu lembro que a gente passou em frente do trailer do Mick Jagger. Eu, não posso fazer nada. Olha o Mick Jagger sentadinho. Desmaiei. Nossa. E aí? Eu ia desmaiar. Não, eu falei... Eu lembro que eu tava chupando um picolé assim, eu falei... Eu travei, assim, obviamente não tinha nada a fazer, porque eu sempre adorei Stones, né? E seguimos e fomos para a parte do backstage onde estavam ali todas as casinhas de todas as MTVs do mundo entrevistando os artistas. E nesta hora o Zeca estava ao vivo com Anthony Kiedis, que me viu e falou, "You broke my heart." Eu falei, foi isso. A ceninha boba. Mas você foi lá falar com ele, daí deu um oi, deu Não, ele tava dando entrevista pro Zeca, nada. Do céu. Nada, ele fez um tipo, sei lá. Fez dentro do ego, legal, né? Tudo bem. Eu gosto. Eu curto Sim. o Anthony Kiedis. Eu entrevistei ele muitos anos depois, assim, sei lá, já nos anos 2000, eu acho. Também dessas entrevistas de lançamento de disco, com a banda inteira. Que legal. Porque eu não fazia muitas entrevistas de música, né, na real, porque eu era a pessoa do cinema. Uhum. Mas algumas aconteceu de não ter a pessoa que deveria ir, talvez não estava disponível, sei lá, os VJs que eram do departamento musical mais hardcore, assim, não podiam, não sei. E aí eu, como tinha essa experiência já de fazer muitas entrevistas internacionais, falava inglês, me mandaram. E foi muito legal, mas tenso também, porque justamente, apesar de eu adorar música, apesar de eu já ter experiência com entrevistas internacionais e tal, não era a minha zona de conforto, né? Assim, eu penso hoje o Zeca, Massari, próprio Edgar, que eram pessoas que tinham uma desenvoltura, assim, para... Porque é uma coisa bem específica. Faz diferença. Você saber lidar com uma celebridade internacional, que é uma estrela da música, né? Saber conversar, assim, com serenidade, com tranquilidade, com conhecimento, com sabedoria, é uma coisa que demanda. A gente tem que fazer parecer que foi fácil, mas não é fácil. Nunca é. Sempre tem um frio na barriga, uma insegurança. Muito. Porque também essa que é a graça, né? Mas, muito mais legal você... Fiquei muito nervosa. Não, gente, aí... Nossa, Cuca, não dormia, né? Óbvio, sonho da minha vida. Quem você gostaria de ter entrevistado? A Madonna, óbvio. Mas você sabe que assim, o grande sonho da minha vida, que seria ter entrevistado o David Bowie, eu não realizei, né? Eu não realizei. E mas você realizou o meu. Olha que legal. O seu. Não, o da Madonna também era um sonho. A Madonna era um sonho que eu nem sonhava, porque eu achava que era impossível. Então, nem... O David Bowie, eu cheguei a sonhar com aquilo. Eu falei, não, eu quero um dia entrevistar o David Bowie. Mas, ao mesmo tempo, é a minha grande frustração, mas também é uma espécie de grande alívio, porque eu ia ficar muito nervosa e, com certeza, eu ia ficar decepcionada comigo mesma. Porque a tua expectativa é gigantesca, né? Era gigantesca. Exato, sabe? Assim, você vai entrevistar um ídolo da sua adolescência, da sua vida inteira, não sei o que, você vai encontrar com ele, daí talvez ele te trate mal, talvez ele não ache você tão legal. E você quer ser a pessoa incrível naquele momento. Você quer ser, né? A gente tem uma coisa de fã que quer agradar aquela pessoa, quer ser o ídolo, enfim. E super natural, né? Óbvio. Claro. Você quer chegar lá e quer fazer a melhor entrevista da vida, sua e, se possível, dele também. Da vida.
E o que te... Me fala uma coisa, assim, que programa te marcou mais, ou que momento, né? Fora esse que você falou do final, né? Que foi muito, muito marcante. E do começo, na verdade, você já falou 2 momentos aqui. Sim. Mas eu queria que você me contasse isso, assim, algum programa, alguma sensação, algum momento ali da MTV que você... que significou muito para você, assim, como pessoa, como apresentadora, ou como ser humano mesmo, assim. Eu acho Algum que programa teriam especial? até... Olha, o que eu mais gostava de fazer eram os especiais, né? Porque depois de muito tempo fazendo cabeça de VJ, no chroma key, com a 3 tabela, é claro que no começo foi um desafio, aprendi muito, mas chegou uma hora que eu queria fazer coisas novas, aprender mais, né? Então, tudo que vinha de diferente, de novo, de especial, era mais divertido, era mais desafiador. Então, qualquer um dos verões, a viagem para São Francisco em 94, na Copa do Mundo, que eu fui para lá para gravar meus programas lá. Obviamente que não tinha nada a ver com a Copa, foi uma desculpa, assim, mas foi super bacana. A Fernanda e a Regina estavam morando lá, então foram nossas produtoras locais. Fui eu e o Benevides daqui e pô, eu gravei, a mídia do mundo inteiro estava lá e eu fui a única pessoa que subiu no topo da Golden Gate Bridge. Uau! Que, assim, não tem nada a ver com a MTV, mas foi a MTV que me proporcionou isso, né? Que foi uma experiência muito louca. Nossa, que incrível. Porque é alto demais e não é um lugar que as pessoas visitam, então não é um lugar preparado para as pessoas estarem, né? Não tem coisa de segurança e tal. Foi uma baita de uma adrenalina. Nossa, e imagina. As viagens, né? A própria casa da praia, o Rio de Janeiro, quando a gente fez o verão no Rio de Janeiro, se não me engano, aliás, eu estava lembrando disso. Pode ser que eu esteja maluca. Eu queria ter checado a data, mas eu não. Mas eu tenho a cena bem, bem clara. Assim, a gente estava gravando lá na Urca e veio o Adilson, falou pra gente parar de gravar, que tudo ia ser reescrito porque o Tom Jobim havia morrido. Aí eu me lembro que a minha reação foi assim, Tom Jobim não morre. Eu lembro que... Sabe aquela coisa que eu falo assim? Acho que eu falei a mesma Tom Jobim não morre, o que impossível. você tá falando? Aí eu falei, não. E aí a gente parou de gravar, óbvio, e tudo foi reescrito, enfim. Nossa, realmente. Foi muito louco. Aquelas besteiras que você fala, sei lá, que a alma coloca, assim, né? Se você raciocina, qualquer um morre, né? Aquilo foi bem Não, bem mas acho que você marcante, falou assim. a coisa mais certa. Jamais morrerá na nossa... É. Porque são os artistas, os grandes artistas, acho que eles têm essa coisa, eles não morrem nunca. É perpétuo, né? Não morre. Exato, e na história, e na cultura. Da música, dos filmes, dos livros. Não, acho E que até você mandou falando... muito bem. Foi poético, achei poético. E infelizmente, nesse mesmo tema, assim, né? Que na época eu acho que ninguém ali dava muito valor para o Mamonas Assassinas, porque era uma brincadeira. Mas, obviamente, estava no Disque, no Top 20, no Disque. Eu lembro um dia a gente conversando no estúdio, assim, nossa, como será que vai ser o segundo disco, né? Porque sempre teve essa coisa, nossa, o segundo disco. E eu lembro que ninguém no estúdio conseguiu ter uma opinião do que seria o segundo disco. Ah, vai ser igual, vai ser brincadeira, vai ser sério. Porque assim, era brincadeira, mas os caras tocavam bem, né? Era uma banda boa, musicalmente falando. Podia não gostar, né, daquelas... Sim, mas tocavam bem, né? E tinha uma proposta, enfim. E aí não rolou. Eu lembro que quando eu gravei o Top 20 especial com eles, que por acaso está no DVD deles, foi hilário a ponto de parar tudo, borrou inteira a maquiagem, de chorar, de rir. E ter que refazer tudo. E eles zoaram muito Benevides. Imagina. E entrevistar a Cássia Eller grávida, cara, foi lindo, assim. Nossa, que lindo, gente. É uma imagem que eu não... Você tem... eu lembro que a Cássia era muito tímida, né? Ela era genial, assim, eu amava muito, continuo adorando.
Mas ela era muito tímida, e ainda mais aquele momento, assim, sabe? Foi tão bonito vê-la grávida e vê-la mãe, mas parecia... Era louco ela com a barriga, sabe? Assim, ela tava super tímida, é uma imagem que eu não tenho, eu adoraria ter. Talvez esteja lá, Ai, né? vamos chamar nossos amigos aqui dos perfis MTV. Eles têm, gente, juro, eles têm tanta coisa. Outro dia eu pedi... Mas você sabe que isso eu já tentei e não consegui. Vamos acionar eles. Ou vocês da MTV, aqui, desses perfis. MTV que deu certo, MTV Top 20. Acabei de ver um perfil aqui, olha, quer ver? Opa, cadê? Sumiu aqui. MTV Brasil Memórias. Vocês têm... Ó, essa entrevista eu postei no meu perfil. Qual delas? A da Cássia? A gente não sabe. Eu puxei lá para trás os comentários. Talvez você esteja falando de uma outra entrevista. Talvez os Mamonas. Mas, enfim. Talvez. Ocupa, A da Cássia eu nunca vi de novo, assim, nunca. Nunca? Quem sabe parece. Mas você sabe que eu acho que eu até falei quando a gente, no final que a gente fez o Minha MTV, não foi? Que a gente gravou nos 25 anos? My MTV, Eu acho que eu falei disso e não encontraram. Porque é óbvio que eu falei disso, assim, porque realmente é uma coisa que ficou... Você não sabe. O MTV Brasil abriu, o MTV que deu certo, o MTV Brasil Memória, eles têm coisas que a própria MTV não tinha mais. Ai, tomara. Eles, já responderam aqui. Opa, já tô chamando para ver se a gente aciona essa Cássia Eller grávida, gente, com Cuca. Queremos essa entrevista. Queremos Vamos super. derrubar a gente daqui a pouquinho. Eu queria te perguntar, então, para a gente encerrar. Já perguntei do grande momento. Já assim, eu queria saber de você se você... Porque uma coisa que aconteceu comigo e com muitas das pessoas que passaram por lá, é assim, você tinha noção do que a MTV significou na vida das pessoas daquela geração, à medida que a gente estava lá, ou isso veio já numa perspectiva, né, numa construção de narrativa já depois de ter saído? E quando? Então, isso veio depois... E é meio separado, assim, a noção do que foi a MTV chegou mais cedo, afinal de contas fomos a primeira TV segmentada do Brasil, e isso representa muito na história da televisão brasileira, né? Então, a percepção do que estávamos fazendo era histórico, era grandioso, veio um pouco... na sequência ali, né, nos primeiros anos, ou na primeira década de MTV, mas o que demorou bastante foi honrar a Cuca da MTV. Isso demorou mais tempo. E que aconteceu e aí honrando todos nós, né? Principalmente como eu saí da TV e tenho uma história nova e ter conseguido também juntar a Cuca com a Regina, né, a comunicadora com a coach, enfim, isso demorou mais tempo, mas olhar para o que foi, tanto que a gente vê a MTV que está no ar hoje e fala, não, isso não é uma MTV Brasil, porque a nossa era uma MTV Brasil, né, com a criatividade, com a ousadia, com a raça, porque a gente teve raça para fazer acontecer. A gente e todo mundo que assistia a gente, que era difícil, não pegava anteninho, bombril, era ruim. Mas a gente fez, assim. Eu tenho muito orgulho, eu fico muito, muito feliz. Como fiquei quando você me fez esse convite. Muito obrigada. Que maravilha! Gente, adorei essas memórias, assim. Que legal que você tem essas memórias. Eu falei, né, quando a gente conversou, eu falei, vai lembrando das coisas, porque às vezes é isso, assim, da gente... Às vezes você puxa um fiozinho de uma coisinha e aí quando você vê, assim, você tem várias coisas que estão ali guardadas em algum lugar que elas acabam voltando, assim, né? Eu mesmo passei a lembrar de tantas coisas, depois eu comecei a fazer essas lives, assim, e muito legal. E, gente, muito obrigada a todo mundo que participou. Cuca, adorei. Obrigada, super. Eu também adorei. Sigam a Cuca no perfil dela. Para ver esse trabalho de coaching, né, que a Cuca tá fazendo. Tá lá, eu fiz alguns posts, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer mais um post para estar logo ali, mas tem o link no meu perfil, tem o link para as pessoas se inscreverem, chama Conversas em Rede, e é uma proposta
que eu e mais de 50 coaches nos unimos para ajudar a galera a passar pela pandemia. Tá sendo lindo. Eu tô amando o meu novo caminho profissional. Muito, muito realizada, muito realizada. Que legal, Cuca. Parabéns. Obrigada, querida. Acabei de ver que a Adriana Lessa entrou aqui na nossa live. Beijos, eu tô atrás de Dri! você, Adriana. A gente vai trocar agora a mensagem pra gente agendar essa live aí. Tomara que você tope falar com a gente, porque todo mundo aqui que tá junto nessa live aqui participa aí também, manda as coisas. Então, ó, muito obrigada. Beijo, querido. Parabéns Obrigada por a essa todo mundo que iniciativa, por Imagina, fazer com que todas as nossas memórias venham à tona. Obrigada, parabéns. Obrigada. E na sexta-feira a gente vou conversar com o Chuck. E aí tô agendando da outra semana, eu vou informando vocês. Beijos, Cuca, maravilhosa. Obrigada, Marina. Beijo. Cuida. Beijo para todo mundo. Obrigada por acompanhar.